Olá pessoal, eu sou Leonardo e estou de volta para falar um pouco mais sobre os números complexos. Nesse curso que a gente fala sobre os números complexos, a gente falou já sobre a unidade imaginária, sobre as potências de I, sobre a soma de potências consecutivas, sobre a forma retangular, sobre o módulo, sobre operações com números complexos. E agora chegou o momento da gente falar sobre a representação geométrica de um número complexo, né? A representação desse número no plano chamado plano de Argand-Gauss, certo? Então você precisa do conteúdo anterior para entender algumas propriedades envolvendo esse plano, né? A representação no plano, mas você pode seguir a partir daqui se você não tiver visto as aulas anteriores. É claro que as aulas anteriores vão influenciar bastante no seu nível de conhecimento sobre o assunto, mas não é pré-requisito. Eu poderia, inclusive, ter começado usando o plano, tá bom? Mas vamos lá. Bom, o plano de Argand-Gauss, ele é uma extensão da reta real, ou seja, na horizontal a gente estava acostumado a ter todos os números reais. Aqui eu vou continuar tendo números reais, só que esses números reais vão representar a parte real de um número complexo Z, que aqui eu vou dizer que é Z igual a mais BI. Ou seja, se esse número complexo Z é A mais BI, eu tenho automaticamente a seguinte informação. A parte real de Z vale A. Certo? Então, a parte real de Z vale A. Então, aqui vale A. E a parte imaginária de Z vale B. Certo? Ou seja, aqui eu tenho B. E podemos ligar, né, a origem desse plano ao ponto de coordenadas A e B. Esse ponto de coordenadas A, B é chamado de afixo do complexo ou afixo de Z. Tá? Então, o ponto AB, A, coordenada A, B, coordenada B, é o afixo do número complexo Z igual a A mais BI. Tudo bem? Então vão aparecer algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando a gente traça aqui, ó, uma linha para cá, esse ângulo é reto. É claro que quando eu traço uma linha para cá, também é um ângulo reto. Só que o fato disso aqui ser um triângulo retângulo, se eu chamar esse ângulo aqui de θ, esse ângulo θ vai ser chamado de argumento do complexo, argumento de Z, normalmente representado por arg Z. Então, θ é o argumento de Z. Tá? Então, afixo, argumento. Beleza? Além disso, se isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então vamos dar uma destacada nessa figura, esse tamanho vale B. Esse tamanho vale A. Então, esse tamanho aqui, que é a distância da origem ao afixo, é chamado de módulo do complexo. Então, ó, o módulo do complexo Z é a hipotenusa de um triângulo cujos catetos são A e B. Então, ela tem que valer o quê? Raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Então, esse tamanho aqui, chamado de módulo de Z, certo? Ele é exatamente a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos são A e B. Porque aqui eu tenho uma coordenada que mede A, então essa distância vale A. Aqui eu tenho uma distância que vale B, por isso que eu escrevi aqui, certo? Então, o módulo de um complexo sempre é igual a raiz quadrada, então, ó, módulo de Z sempre é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado.
Beleza? Então, ó, afixo de Z é esse ponto, a distância entre o afixo e a origem é o módulo de Z, o argumento é o ângulo formado pelo complexo, né? Ou seja, essa linha aqui, esse vetor que representa o complexo, muitos autores colocam assim, né, como um vetor mesmo. Então, o ângulo entre o vetor e o eixo horizontal vai representar para a gente aqui quem é o argumento de Z, né? Vou destacar ele aqui, ó. Beleza? Então a gente já pode visualizar, né, vislumbrar certas coisas. Vejamos um exemplo breve da representação de pelo menos aí 2 complexos nesse plano. Por exemplo, digamos que eu queira representar o complexo 2 mais I, que eu chamei de Z, e o complexo W igual a menos 2 mais 3I. Eu quero representar 2 complexos. Vou desenhar esse plano aqui. Certo? E aí o complexo 2 mais I eu vou fazer de verde. Ele tem 2 unidades na parte real e 1 unidade na parte imaginária. Então ele deve estar mais ou menos assim. Certo? 2 unidades aqui, ó, na parte real e 1 unidade na parte imaginária. Então esse é o nosso complexo Z. Já o nosso complexo W, deixa eu usar outra cor aqui para dar uma contrastada. Vamos usar um vermelho aqui, ó. Terá menos 2 ou 2 unidades negativas no eixo real. Então é mais ou menos a mesma distância aqui. Mais ou menos não, né? Exatamente a mesma distância. E 3 unidades para cima, que dá mais ou menos aqui. Então o nosso complexo W será esse cara. Menos 2, 3. Certo? Lembrando que no eixo vertical eu tenho a parte imaginária do complexo. No eixo horizontal eu tenho a parte real do complexo. Tá? E mais para frente a gente vai poder visualizar que de fato, quando eu tenho 2 complexos no plano, a sua adição se assemelhará à soma de 2 vetores. Por quê? Porque eles podem ser tratados com vetores centrados na origem, cujas coordenadas correspondem ao afixo do número complexo. Então, um dos tratamentos para um número complexo é pensar neles como vetores, não no plano real. Não no plano em que eu tenho coordenadas reais, mas num plano em que no eixo horizontal eu tenho a parte real do complexo, na parte vertical a parte imaginária do nosso número complexo, tá bom? Então isso faz com que você tenha uma visão mais completa, mais bem estruturada sobre o assunto, facilitando a análise de propriedades, a demonstração de certas coisas que você precise usar, certo? E fazendo com que você entenda mais e consiga progredir de maneira mais sólida dentro do assunto que envolve números complexos. Isso é bastante bom quando você chega em representações de lugares geométricos envolvendo números complexos. Quanto mais conhecimento você tiver sobre esse assunto, mais fácil fica para você entender como representar regiões de um plano envolvendo números complexos. Beleza? É isso então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre o plano, né, de Argand-Gauss, que envolve números complexos. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Um grande abraço e tchau.